Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, canal de reviews de livros e assuntos relacionados a qualquer tipo de literatura, seja ela impressa ou virtual. Trago novamente aqui esse livro, A Grande Guerra dos Continentes. Eu não posso falar essa palavra aqui, que o YouTube não gosta. A Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. Esse é o oitavo vídeo que eu faço a respeito desse livro, né? E hoje eu vou falar sobre um capítulo que eu tinha pulado, que o Dugin intitula assim: Os Atlantistas e o Racismo. Outra palavra que eu não posso falar aqui no YouTube, racismo. Então, mas esse racismo não é o que a gente trata aqui no Brasil, que a gente fala a respeito de branco, negro, não. É em relação à Alemanha nazi, né? Naquele período da Segunda Guerra Mundial, em relação aos judeus, mas sobre o Holocausto. Então eu vou falar muita coisa aqui a respeito da Alemanha também, porque tem uns agentes de influência, né? Que o título vai ser esse, tá? Agentes de influência que influenciam, né? Os agentes de transformação. Transformação de uma sociedade, transformação de um tempo, de um período. Então eu tinha passado por cima porque esse capítulo repete muita coisa do que eu falei nos outros vídeos, né? Mas para amarrar essa questão toda que eu falei nos outros vídeos, eu acho importante eu voltar aqui nesse capítulo e falar a respeito. Eu vou falar muito dos alemães, tá? Muito dos nazis, sabe? Porque tem uma relação muito estreita com as ideias do Dugin, não em relação ao Holocausto, né? Mas ele realmente não liga para isso, não liga o que aconteceu com esse povo, ele apenas liga para o seu plano de controle, plano de poder, né? Então, esse capítulo tem só dois parágrafos. Eu vou ler um, né, a parte de um, depois eu leio a parte do outro capítulo e vou explicando o que está acontecendo aqui e sobre esses agentes ah, de transformação, né? No caso aqui tem alguns nomes que eu vou ler e vou comentar a respeito deles. Começa assim o primeiro parágrafo, tá? Na Alemanha, a afirmação da ideia "o sangue é mais importante que o solo" produziu não menos terríveis consequências. Contrariamente aos patriotas alemães russófilos e eurásicos, Arthur Moller von der Bruck e Karl Hochfer, etc., são dois agentes que eu vou falar sobre eles também, que insistiam na supremacia da lei do espaço vital, no interesse de todo o continente, na ideia do bloco continental, no interior do governo do Terceiro Reich, a vitória coube finalmente ao lobby atlantista que advogava tese racista, não posso falar essa palavra, e que, sob pretexto do parentesco das etnias anglo-arianas e alemãs, visava desviar para a União Soviética na época, né? A atenção de Adolf, eu não posso falar o nome todo desse camarada, mas é esse aqui, ó. Adolf é esse aqui, tá? Tá ao lado desse belo cão, pastor alemão. A atenção de Adolf, suspendendo ou pelo menos enfraquecendo as ações da guerra contra a Inglaterra. Bom, vamos em parte. Ele começa falando que a afirmação do sangue é mais importante que o solo. Eu falo a respeito disso, se eu não me engano, no terceiro vídeo a respeito desse livro, que é Sangue e Solo, Sangue ou Solo? A pergunta, né? É a questão trivial desse livro, a questão que o Dugin acha que foi fundamental na derrotada do todo o Terceiro Reich, porque eles tinham essa ideia racista em relação aos judeus e também em relação a escolher os seus aliados, né, e os seus inimigos. E também a questão também muito importante dessa, que eu faço esse review desse livro justamente por causa do que está acontecendo na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, e que o Dugin diz que é a respeito que eles não ligam para a eslavidade deles, né? Então eles negam o eslavismo. Tem um vídeo sobre isso, eslavismo versus eurasianismo, que eu falo da eslavidade e do eslavismo, o que cada uma da questão é em relação à outra. Então, voltamos aqui, que na Alemanha essa afirmação
produziu não menos terríveis consequências, quer dizer, foi uma coisa ruim, uma opção ruim, achar que o sangue é mais importante que o solo. A questão de sangue ou solo, é que o seu parentesco é mais importante do que o território. É, você dá mais atenção às questões sanguíneas, questão de nacionalidade, do que a própria intenção do que é eu falo a seguir do espaço vital, a relação do espaço vital, que eu vou explicar, que é você tomar território, você expandir o seu território ocupando outros territórios, né? E diz aqui, né, que contrariamente aos patriotas alemães russófilos, esses sujeitos, segundo Dugin, gostam do seu país, né, amam o seu país, né, são patriotas e são russófilos, quer dizer, eles têm simpatia à causa dos russos, né, ao país da Rússia. E quem são esses, né, que acreditam insistiam na supremacia da lei do espaço vital, no interesse de todo o continente, né, um bloco continental, né? Esses são Arthur Molle van der Broek e Karl Hochhofer. Arthur Molle van der Broek, ele foi um homem que escreveu um livro chamado O Terceiro Reich. O Terceiro Reich que esse livro inspirou a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né? que é o Partido Nazi. O Partido Nazi foi inspirado nesse livro, que chama-se Terceiro Reich, que também o Adolf usou para nomear o seu período de domínio na Alemanha, que começou em 33 e acabou em 45, com o final da Segunda Guerra Mundial. Por que não o primeiro Reich nem o segundo? Porque já tiveram o primeiro Reich, né? Reich quer dizer império ou reinado. O primeiro Reich foi no ano de 800, um Carlos Magno, né? Que ocupou aquele território todo lá da Roma, e esse primeiro Reich acabou quando acabou a vida do Carlos Magno. O segundo Reich foi no período daquele do Otto von Bismarck, né, que com o final da Prússia, ele virou o primeiro chanceler da Alemanha naquele período, e o rei Guilherme, foi o sétimo rei da Prússia, se transformou no primeiro rei, primeiro imperador da Alemanha. Então já tivemos o primeiro Reich, o segundo Reich, agora o terceiro Reich. Esse livro escrito por Arthur Molle van der Broek, que originou o Partido Nazista, nazi, falei, mas agora já era, e essas ideias do Adolf, né, de criar esse partido nazi. E o segundo aqui é o Karl Hochhofer, é um filósofo, escritor alemão, que por ter influência de um outro filósofo, o Friedrich Hudson, né? Que falava primeiro a falar a respeito do espaço vital. O que é a lei do espaço vital? É a seguinte, é a relação entre as pessoas e o seu território, de ter as necessidades delas, esse espaço suprir as necessidades dessas pessoas, dessa sociedade que ocupa esse território. E se você não tem ali o que necessário para poder suprir todos os quesitos de alimentação, de fonte de água, de moradia e tudo, você tem que expandir o seu território adiante. Então você tem que conquistar outros territórios. O que fazia também foi o Império Romano fez isso, Alexandre o Grande fez isso, Gengis Khan, todas essas pessoas tinham essa questão do espaço vital, mas quem escreveu a respeito foi esse Friedrich. Então ele lia a respeito disso, e na época dele, que viveu no século XIX, até o século XX, a Alemanha passava por uma necessidade realmente de procurar novos recursos naturais, tendo em vista os seus vizinhos lá, Portugal, da Europa, né? Inglaterra e Espanha, por causa das navegações, já estavam bem à frente da Alemanha. Então essas ideias do espaço vital, ele começou a falar a respeito, né? Foi um dos precursores da geopolítica, do termo geopolítica, ao lado de Mackinder, né, que também fala nesse livro. E esse homem, ele foi professor de uma figura muito, muito importante, muito marcante no Terceiro Reich, que chegou a ser nomeada pelo próprio Adolf como sendo o vice-Führer, né? Führer quer dizer líder, né? Foi o Harold Hess. Esse Harold Hess, ele conheceu o Adolf bem na década de 20, se eu não me engano,
e eles foram presos juntos. E o Harold Hatch foi o coautor do livro Mein Kampf, do Adolf, né? O livro Minha Luta, né? Livro bastante controverso, que é proibido em vários países, que até se você citar aqui, se você achar que alguma coisa dali traz uma reflexão, você já é taxado como nazi, né? Então você tem que ter muito cuidado ao falar do Mein Kampf. Então temos aqui o Karl Hochhofer, que foi professor do Harold Hess, que foi coautor do livro Mein Kampf, e que foi também vice-Führer do Adolf, né? Foi um homem na sucessão, era o terceiro, né? Só atrás de Adolf e de Himmler, né? Então ele tinha uma grande importância. Olha como é que esses nomes aparecem aqui, bem vistos pelo Dugin, né? O Karl Hochhofer e Adolf Müller. Sendo que o Karl Hochhofer, ele negava qualquer relação com o nazi. Falava que o que ele escreveu, se influenciou, a culpa não foi dele, né? Enfim, né? Continuando aqui. Eu falei aqui do espaço vital, né? E ele diz que essa questão de sangue solo foi uma questão dos atlantistas que influenciaram os alemães a não insistirem em atacar os atlantistas, né? Representado pela Inglaterra, e sim a União Soviética que o Dugin tanto defende, né? Do Stalin, na época. Aí, continuando aqui, o segundo parágrafo, né? Neste âmbito, o pan-germanismo, tal como o pan-eslavismo russo durante a Primeira Guerra Mundial, não fez mais do que trabalhar para os atlantistas, e é completamente lógico que o inimigo maior da Rússia, aspirando constantemente a levar a Alemanha de Adolf a empenhar-se num conflito com a Rússia, com os eslavos por razões raciais, o sangue é mais importante que o solo, tenha sido o espião inglês e traidor do Reich, o almirante Canaris. Ele diz espião inglês aqui, ele não era inglês, ele era alemão, porque ele passava informações para a Inglaterra, isso é verdade, ele foi um traidor do Terceiro Reich. O Canaris, ele era um espião, ele era diretor, chefão da Abwehr. Abwehr, em alemão significa defesa, e é como se fosse uma CIA, né? Uma CIA alemã, uma KGB alemã. É um homem que se infiltrava através das suas articulações políticas e até no exterior. Ele detinha informações e passava desinformações. O que a KGB faz até hoje, né? KGB que mudou de nome, mas continua no mesmo lugar. Então esse Canaris, ele realmente foi um traidor, como eu já falei, e ele caiu nele muita coisa que as pessoas falam que ele não fez. Por exemplo, aquele atentado de 44, que quase culminou com o fim da vida de Adolf, foi com aquela bomba, né? Falou que ele orquestrou tudo isso, mas depois isso foi desmentido. Realmente eu não tenho certeza, né, se foi ele ou não, mas muita gente fala que não foi ele. E aquela estrela de Davi que colocava na roupa dos judeus, né, aquela amarela, a estrela de Davi amarela, foi ideia dele, mas não, a ideia depois foi admitido, foi a do Goebbels, desse sujeito aqui, a ideia foi dele, do Goebbels. E não foi ideia dele, mas colocaram nele essa ideia. Uma coisa que ele fazia sempre, né? Uma coisa que a gente não comenta é que a Alemanha invadiu a Polônia por causa que o Canaris ele pregou uma desinformação, ele articulou, na verdade, né? Ele colocou uns soldados alemães, arrumou uniformes poloneses, conseguiu documentos falsos e forjou um ataque. Fez um ataque real a uma base alemã, né? Aí, tendo isso, eles falaram que os poloneses que atacaram, na verdade, foram os próprios alemães que fizeram isso, né, com articulação de Canaris, e por isso que em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, com essa desculpa esfarrapada. Eles sempre fazem isso. Ele está falando do Karl Rochefort, eu lembrei agora de um evento que ele fora no Japão, uma missão diplomática para poder ensinar, dar aulas de artilharia, né? E ele viu que no Japão, um estudo que tinha no Japão sobre densidade demográfica, que apontava que no futuro próximo o Japão ia passar por uma crise na produção de alimentos, né? Que o povo ia passar fome por causa da densidade demográfica, ou seja, o crescimento populacional, né? O crescimento vegetativo
estava maior do que a taxa de mortalidade, então acreditava-se que isso seria um problema. Mas só que o Karl Rochofer, ele comparando a densidade demográfica do Japão com o da Alemanha, viu que era parecido, que não tinha esse estudo semelhante na Alemanha, que ele não estava preocupado com isso na Alemanha. Então, meio que incoerente, tendo em vista que o Japão já era autossuficiente na produção de alimentos. Então, já ele foi, se eu não me engano, em 1908, e em 1910 o Japão anexou a Coreia no seu território, ou seja, a lei do espaço vital. A minha casa não supre, então eu vou invadir a casa do vizinho. É isso que acontece nessa teoria do espaço vital, e acredito eu que isso também seja muito influente, como repetindo, na invasão da Rússia na Ucrânia. Então esse Canaris é tido como um traidor, né, uma peça muito pouco comentada aqui nos filmes, né, que fala a respeito do Terceiro Reich, mas teve isso. Continuando aqui, nesse segundo parágrafo, o problema sangue ou solo é extremamente importante também porque a escolha de um desses dois termos, em detrimento do outro, permite identificar, talvez indiretamente e por interposta pessoa, os agentes de influência, que é o tema desse vídeo. Os agentes de influência desta ou daquela visão geopolítica do mundo, em particular no que diz respeito à ala direita ou aos nacionalistas. A característica essencial da conspiração geopolítica dos atlantistas, tal como, não obstante, a dos eurásicos, é que esta cobre completamente o aspecto das ideologias políticas, da extrema-direita à extrema-esquerda. Embora, de uma maneira ou de outra, os agentes de influência geopolíticos deixem sempre transparecer as suas características particulares. No caso da direita, um indício do atlantismo potencial é o princípio do sangue acima do solo, que ele fala do nazi, né, dessa questão racial, o qual, tudo somado, faz com que nos esqueçamos dos aspectos fundamentais dos problemas geopolíticos, desviando a atenção dos dirigentes e dos homens de Estado para questões de menor importância. Aí ele termina aqui esse capítulo e eu volto aqui, ele falando dessa questão de sangue solo, sangue ou solo, sangue acima do solo, que para o Dugin é essencial, mais do que a questão filosófica, a questão política, a questão de você ser de direita ou de esquerda. Para o Dugin tanto faz você ser de direita ou de esquerda, você tem que ficar do lado dos eurásicos, né? E contra os atlantistas, tanto que ele mesmo fala, tem pessoas de direita e pessoas de esquerda no âmbito do eurasianismo, e tem pessoas de direita e pessoas de esquerda junto com os atlantistas. Esse é o foco da questão. A questão não é se você é esquerdista ou direitista, não. A questão é que tem duas formas, dois blocos que, segundo Dugin, vão entrar em um combate, né, um combate real, que é muita gente que pensa que é a Terceira Guerra Mundial, que é de um lado os eurasianistas ou eurasianistas, como preferir, já ouvi os dois termos sendo usados com bastante frequência, contra os atlantistas, que são Estados Unidos e a Inglaterra. Os eurasianistas, a Rússia, a princípio a União Soviética, segundo Dugin, seria formidável que fosse com os alemães, não importando se eles eram nazis ou não. Não deu certo, né? Com a Operação Barbarossa lá, que invadiu a União Soviética, e depois eles tiveram que se aliar aos atlantistas, né? ao Churchill, Roosevelt, né? Contra o chamado eixo, que era Japão, Itália e a Alemanha, mas que isso foi um erro, que ele fala que o não ser venceu o ser, se lamenta, mas que agora tem uma nova oportunidade. E quem seria esse novo aliado da Rússia, que era a antiga União Soviética, que não fosse a China? Todos os elementos que estamos vendo agora nos direcionam a pensar assim. Só você ver os noticiários das alianças econômicas que a Rússia está fazendo com a China, e que esse livro vai comentar a respeito disso mais adiante. No próximo vídeo vou falar sobre a respeito de muita coisa em relação a misticismo, a ocultismo. É um vídeo meio pesado. Eu ia fazer esse vídeo agora, mas eu achei importante amarrar toda essa questão racial, essa questão de sangue e solo, essa questão dos agentes de influência, né? Que realmente você
pretende entender que uma pessoa tem uma ideia maluca de uma hora para outra invadir um país, invadir e querer anexar todo o continente para si é de uma hora para não. Ele foi influenciado por alguém. As pessoas são influenciadas o tempo todo, são influenciadas e influenciáveis, né? Aqui no Brasil, realmente, a gente é muito influenciado por autores marxistas, né? Você vê as universidades, até agora as escolas, né? Agora tá descendo, as crianças estão sendo influenciadas por certos livros, né? Um deles eu fiz o vídeo a respeito, né? Se você quiser entender o Brasil, o que acontece nas universidades, no show business, até no jornalismo, lê esse livro aqui, tá? Do Zuani Ventura. Tá meio acabadinho, eu comprei num sebo, né? Outros que influenciaram aqui, especialmente o Brasil, que foi o Antônio Gramsci. E o maior influenciador de tudo isso é isso aqui. São os agentes que influenciam toda uma mudança radical na sociedade e na sua política, na sua economia, na sua arte, tá? E falamos do espaço vital, né? Sobre controle, sobre você ocupar território, para você ter recursos naturais, para você tomar o que é dos outros para si, né? Para você acumular riquezas, né? Adquirir riquezas. E eu, como sempre, termino com um texto bíblico. Eu vou terminar com o Salmo 39, 5 e 6. Que diz o seguinte aqui. Já que é review de livros, já que eu só uso livros, tá, gente? Tudo aqui é livro. Então vamos lá. O que diz o salmista aqui. Salmo 39, 5 e 6. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe com quem ficará com eles. Aqui, amontoa tesouros e não sabe com quem ficará com eles. Vários amontoaram muitos tesouros, depois perderam e não souberam para quem ia ficar tudo isso que tinha conquistado, à base de muita luta, à base de muita tragédia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu sempre esqueço de pedir um like no começo, eu peço no final, então peço que dê um like no vídeo se gostou, ou um dislike se não gostou, tem que interagir. Comente aqui, faça alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão no campo dos comentários. Se gostou do vídeo e acha que alguém vai gostar, venha gostar, passe para os seus amigos do grupo de WhatsApp, grupo do Facebook e para que tenha mais relevância o vídeo. Bom, espero que tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.